Perseguir alguém que se afastou é como regar uma planta morta e chamar isso de crescimento. Não é amor, é negação. Meus amigos, aqui está a dura verdade que vocês não queriam ouvir, mas precisavam ouvir. Aquele que se afastou de vocês já fez sua escolha, e persegui-lo não é lutar pelo amor, é abandonar a si mesmo. Bem-vindos a este vídeo. Nunca persiga quem se afastou. Substitua-os pelo estoicismo, porque hoje não estamos chorando por quem se foi. Estamos construindo uma vida na qual eles nunca poderão voltar. Antes de mergulharmos fundo, clique no botão curtir, inscreva-se e ative as notificações. Não porque eu disse isso, mas porque essa mensagem está prestes a mudar toda a sua mentalidade. E você vai querer ouvir o que vem a seguir. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão em um prédio em chamas. As chamas estão subindo. A fumaça está por toda parte. E, em vez de correr para se salvar, vocês estão perseguindo alguém que saiu pela porta sem nem mesmo olhar para trás. É assim que fica quando vocês perseguem alguém que claramente escolheu a distância em vez de vocês. Você não está sendo romântico, você está sendo imprudente. E eu entendo. Quando alguém vai embora, cria-se um silêncio insuportável. Esse silêncio parece um ponto de interrogação pairando no ar. O que eu fiz de errado? Mas essa é a pergunta errada. A verdadeira pergunta é: por que você permitiu que essa pessoa tivesse esse tipo de poder sobre você? Veja bem, nos alimentaram com a mentira de que se alguém vai embora e a gente corre atrás dessa pessoa rápido o suficiente, alto o suficiente, desesperadamente o suficiente, ela vai se virar e perceber o que perdeu. Mas deixe-me acabar com isso agora mesmo. Se alguém pode se afastar de você e você tem que perseguir essa pessoa para permanecer na vida dela, você nunca esteve no coração dela. Você estava apenas na zona de conforto dela. Isso não é amor. É conveniência disfarçada de conexão. Alguns de vocês estão revendo mensagens, perseguindo histórias, lendo os horários das últimas conversas como se fossem verdades absolutas. Isso não é amor. É vício em uma história que já acabou. Vocês estão buscando um encerramento com a mesma pessoa que os magoou, e isso é como esperar que a faca peça desculpas depois de já ter cortado vocês. Eles foram embora. Deixa eles irem. Não manda outra mensagem. Não escreve outro parágrafo para tentar explicar o teu lado. Por quê? Pessoal, se eles se importassem em entender, você não estaria aqui sofrendo. E não ouse substituí-los por outra pessoa só para entorpecer o silêncio. Você não precisa de outra pessoa. Você precisa de um propósito. Você precisa de um caminho. Você precisa de um plano tão preciso que corte a névoa emocional como uma espada corta a fumaça. Porque o momento em que você para de persegui-los é o momento em que você começa a perseguir a si mesmo. E isso, meus amigos, é o começo do poder. Deixem-me contar algo que meu avô me disse uma vez, quando meu coração foi partido. Ele disse: não corra atrás do que fugiu, construa o que dura. E isso ficou gravado em mim. Isso é estoicismo. Essa é a verdade antiga enterrada sob séculos de poesia, comédias românticas e músicas que dizem: basta ir atrás deles se você os ama o suficiente. Não, isso é fraqueza. Isso é implorar. Isso é você esquecer que você também é o prêmio. Então, hoje, agora, quero que você respire fundo e escolha um novo rumo. Um que não envolva checar seu celular a cada 5 minutos. Um que não envolva esperar que eles voltem, porque voltem eles ou não, isso não importa mais. Você não é mais a mesma pessoa. Você está se tornando alguém intocável. Fica comigo durante este vídeo, porque vou te mostrar, passo a passo, como parar de perseguir, começar a substituir e ascender a uma vida em que serão eles que ficarão assombrados pelo teu silêncio, e não o contrário. Comenta abaixo. Eu substituo, eu ascendo e clico no botão curtir. Se você já parou de implorar
e está pronto para reconstruir. Vamos lá. Número 1. Eles foram embora porque você deixou eles ficarem por muito tempo. Eles não te traíram quando foram embora. Eles te traíram toda vez que ficaram, sabendo que já estavam com um pé fora da porta. Deixe isso assentar por um segundo. Você não está sofrendo porque eles foram embora. Você está sofrendo porque ignorou os sinais muito antes deles. Você viu a distância crescer. Você sentiu o silêncio emocional, mesmo quando a sala estava barulhenta. Você viu o calor se esvair, a voz deles, o contato visual morrer. As respostas ficaram cada vez mais frias, até que você era o único que ainda tentava. E mesmo assim, você ficou. Você se convenceu de que era apenas uma fase, que eles voltariam a ser eles mesmos, que se você amasse mais, esperasse mais, tolerasse mais, eles finalmente veriam o seu valor, meu amigo. Isso não é paciência, isso é autotraição. Isso é você queimando sua alma só para manter outra pessoa emocionalmente aquecida. Imagine isso. Você está em um navio que está afundando, água entrando pelas rachaduras, os alarmes estão tocando. Você está com água até os joelhos na fria realidade. Mas continua reorganizando os móveis, na esperança de que isso mantenha o navio flutuando. Foi isso que você fez. É por isso que dói. Porque você sabia, no fundo, que eles iriam embora. Você só esperava que não fossem. E a esperança, nesse caso, virou a corda na qual você pendurou sua peça. Você pode estar pensando agora: por que eu não parei isso? Por que eu não fui embora primeiro? Por que deixei chegar a esse ponto? E a resposta, embora dolorosa, é simples. Você não queria perdê-los, então se perdeu. Em vez disso, você achou que segurar era força. Mas, às vezes, deixar ir é o verdadeiro ato de poder. Às vezes, o guerreiro não é aquele que luta para manter alguém, mas aquele que aprende a ficar sozinho, reconstruir e se levantar sem uma muleta. A mentira que prende tanta gente é esta: se eu for bom o suficiente, eles vão ficar. Se eu os amar, certo, eles não vão embora. Mas a verdade é esta: as pessoas não vão embora porque você não era suficiente. Elas vão embora porque nunca foram feitas para valorizar o que você oferecia. Você ficou porque tinha profundidade. Elas foram embora porque só tinham conveniência. E quando alguém superficial nada em águas profundas, acaba se afogando ou fugindo. E elas fugiram. O que torna isso difícil não é a ausência delas. É o que a ausência delas reflete em você: a solidão, o silêncio, a culpa, as perguntas sem respostas. Mas aqui está o que eu preciso que você ouça. Esse silêncio não é vazio. É um espelho. E agora ele está tentando mostrar a você a versão de si mesmo que você nunca deveria ter sido. A versão que implorou, esperou, esperou e se encolheu para se encaixar na zona de conforto de outra pessoa. Você não foi feito para perseguir, você foi feito para liderar. E sim, é difícil, porque se libertar de alguém que você amava, mesmo que essa pessoa não te amasse da maneira certa, ainda parece arrancar a pele dos ossos. Você sentirá a necessidade de entrar em contato para explicar, para dizer: caso você não saiba, eu teria feito qualquer coisa por você. Mas eles sabiam. Essa é a pior parte. Ele sabia exatamente o que você estava oferecendo, e mesmo assim, escolheu ir embora. Então, agora o jogo muda. Agora, não se trata mais de entender por que ele foi embora. Trata-se de se perguntar por que você permitiu que ele ficasse por tanto tempo. É aqui que tudo muda. É aqui que a dor se transforma em faísca. Agora você tem uma escolha: continuar perseguindo alguém que já provou que pode viver sem você, ou se tornar alguém que torna a ausência dessa pessoa irrelevante. E não se engane, não se trata de vingança. Trata-se de ressurreição. Trata-se de queimar o antigo projeto e reconstruir o homem ou a mulher que não tolera mais a fome emocional disfarçada de amor.
Você sabe o que é mais assustador do que ficar sozinho? Acordar daqui a alguns anos e perceber que você deu seus melhores anos a alguém que nunca mereceu um único dia deles. Deixe esse medo te mover. Deixe-o te alimentar, porque esse é o tipo de fogo que não destrói, mas forja. Então, hoje, quero que você olhe para trás uma última vez, não para lamentar, mas para lembrar. Lembre-se do que custou para você mantê-los. Lembre-se das noites em que você chorou em silêncio, das mensagens que você releu centenas de vezes, das versões de si mesmo que você enterrou só para continuar sendo aceitável para alguém que já tinha ido embora. E então, dê a volta, porque sua história não vive mais lá atrás. Ela começa aqui, com esse silêncio, com essa dor, com essa clareza absoluta. E não guarde isso só para você. Mostre-se, mostre ao mundo. Comente abaixo. Eu deixei ir para crescer. Escreva, reivindique, grave neste capítulo, porque quando você fala, você começa a acreditar. Quando você acredita, você começa a viver. E fique comigo, porque na próxima sessão vou mostrar por que perseguir alguém que se foi não é amor. É insegurança, disfarçada de desespero, e como parar de perseguir é o primeiro passo para se tornar alguém que eles vão se arrepender de ter perdido, mas nunca vão ter de volta. Número 2. Perseguir é uma confissão de insegurança. Quando você persegue alguém que está indo embora, você não está provando seu amor. Você está expondo seu medo. Vamos arrancar o curativo. Perseguir não é romântico, é revelador. Revela que, no fundo, você não se acha suficiente a menos que eles te validem. Revela que você não está seguro do seu valor. Você está flutuando na aprovação deles. E pior, mostra a eles que podem se afastar e você ainda assim seguirá. Isso não é poder, é submissão. Agora vamos imaginar isso. Imagine alguém andando por um longo corredor de costas para você. A cada passo que dá, fica menor, mais frio, mais distante. Você chama por ele. Ele não olha para trás. Você corre atrás dele gritando, explicando, implorando. Porque no seu coração você está convencido de que se disser a coisa certa, lembrá-lo dos bons momentos, abrir sua alma, ele vai parar. Mas aqui está a verdade brutal, pessoal. Se alguém se importasse, não iria embora. E quanto mais você persegue, mais reforça uma mensagem devastadora. Você fez bem em ir embora. Eu nem me respeito. Eu sei que isso dói, mas a verdade geralmente dói. E é por isso que este vídeo não está aqui para confortar seu ego. Ele está aqui para libertá-lo dele. Porque o que você está chamando de amor agora não é amor. É medo. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser desejado. Medo de não ser suficiente. Mas deixe-me dizer uma coisa que o estoicismo ensina alto e claro. Você não é medido pelo número de pessoas que escolhem você. Você é medido pelo quanto você permanece firme quando elas não escolhem você. A maioria das pessoas acha que perseguir alguém prova compromisso. Que se você lutar bastante por essa pessoa, ela vai te valorizar. Mas pergunte a si mesmo: você quer ser valorizado ou usado? Você quer ser escolhido porque é irresistível ou aceito porque se recusa a desistir? Porque há uma linha tênue entre amor e culpa. E quando você persegue alguém que já se afastou emocionalmente, você não está criando uma conexão. Você está prendendo vocês dois em uma dança da culpa. Nenhum de vocês quer estar nisso. Você pode estar pensando: mas eu só quero que eles saibam o quanto significam para mim. Acredite, a pessoa sabe. As pessoas não são cegas. Elas veem seu esforço, ouvem suas palavras. Mas se isso ainda não foi suficiente para fazê-las ficar, então investir mais no mesmo espaço vazio não vai mudar nada. Só vai te esgotar. Perseguir é uma dívida emocional.
É como usar um cartão de crédito sem limite, pensando que você vai lidar com a conta mais tarde. Mas adivinha só, os juros do desespero são devastadores. Cada mensagem sem resposta, cada ligação ignorada, cada esforço unilateral se acumula até você se afogar em dúvidas, se perguntando se o amor sempre é tão pesado assim. Não é. O amor verdadeiro não precisa ser perseguido. O amor verdadeiro te encontra onde você está e caminha ao seu lado. Vamos inverter a situação. Digamos, você para de perseguir, fica em silêncio, desaparece. Não por mesquinhez, mas por poder. O que acontece? A dinâmica muda. A pessoa que pensava que poderia ir embora sem consequências, de repente sente a ausência. O eco do seu silêncio é mais alto do que o barulho que você fazia antes. É aí que a mente dela começa a correr. Por que ela não está me perseguindo? Ela seguiu em frente? Ela terminou comigo? E assim, o poder se inverte. Mas aqui está a verdadeira vitória. Quando ela perceber, você nem vai mais se importar, porque o silêncio fez o que a perseguição nunca conseguiu. Ele devolveu sua dignidade. Ele te deu espaço para enxergar com clareza. Ele te deu a força para se reconstruir. Você para de viver no mundo deles e começa a criar o seu próprio. Veja, o estoicismo não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar calmo. Não é sobre não ter emoção. É sobre se recusar a deixar a emoção controlar suas ações. Um estoico não persegue. Um estoico observa. Um estoico age com intenção, não por impulso. Então, quando alguém vai embora, um estoico não implora. Ele respira, não escreve parágrafos, treina, não entra em espiral. Ele se eleva. Então, hoje, quero que você se pergunte algo honesto. O que você está realmente perseguindo? Eles ou a versão de si mesmo que você perdeu, tentando mantê-los? Porque, aposto, não é mais sobre eles. É sobre aquela parte de você que quer vencer, quer se sentir suficiente, quer desfazer a rejeição. Mas perseguir não vai curar essa ferida. Perseguir só a aprofunda. Deixe seu silêncio se tornar seu novo padrão. Deixe sua distância falar por si. Deixe sua paz se tornar seu protesto, porque o momento em que você para de perseguir é o momento em que você se lembra quem diabos você é. Escreva nos comentários, agora mesmo. Eu não persigo, eu me levanto. Diga isso, mostre isso, prove isso para si mesmo, para aqueles que estão assistindo e para o mundo que está prestes a testemunhar seu retorno. Porque este foi apenas o segundo passo, meu amigo. Na próxima parte, falaremos sobre como substituir a obsessão pela pura consciência, do tipo que lhe dá clareza, paz e poder real. Fique comigo. A perseguição termina aqui. A ascensão começa agora. Número 3. Substitua a obsessão pela observação. No momento em que você para de ficar obcecado por eles e começa a se observar, é quando você começa a se curar. Vamos falar sobre o vício que você não acha que é um vício. Ficar rolando a tela constantemente. Verificar se eles viram sua história. Pensar demais. Reviver mentalmente. Ter conversas falsas na sua cabeça. Isso não é amor, meu amigo. Isso é obsessão e não é romântico. É autodestruição disfarçada. Nós nos convencemos de que, se analisarmos cada detalhe, entenderemos o que deu errado. Se repassarmos o término várias vezes, encontraremos a palavra mágica que poderia ter salvado o relacionamento. Se lermos a última mensagem deles sob um novo ângulo, talvez não doa tanto, mas ainda dói. E aqui está o motivo. Porque a obsessão mantém você preso em um loop, enquanto a vida tenta puxá-lo para frente. Imagine o seguinte. Você está em uma plataforma, segurando uma passagem para uma nova vida, uma versão melhor de si mesmo. Mas o trem continua partindo sem você, porque você está ocupado demais olhando para um outdoor que diz: talvez eles voltem. Isso é obsessão.
Você não está esperando pelo amor. Você está esperando um fantasma voltar à sua vida e pedir desculpas por assombrá-lo. E fantasmas não pedem desculpas. Eles só permanecem se você os alimentar. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não sente falta deles. Você sente falta da ideia que tem deles. Você sente falta da versão deles que te fazia sentir seguro, amado, visto. Mas essa versão não existe mais e talvez nunca tenha existido. Sua mente os embelezou. Seu coração lhes deu qualidades que eles não mereciam. E sua alma tem implorado para você deixar isso para trás. Mas você tem se afogado em nostalgia. Agora vamos mudar o roteiro. Vamos substituir a obsessão por algo mais poderoso: a observação. Observação é consciência, é clareza. É sair da névoa emocional e perguntar: o que realmente aconteceu aqui? Não o que você esperava, não o que você imaginava. O que é? Quando você começa a observar, você para de tentar consertar algo que já está quebrado. Você para de perguntar por que eles mudaram e começa a perceber como você ignorou todos os sinais de alerta ao longo do caminho. Você para de precisar da atenção deles e começa a desejar seu próprio foco. É isso que torna isso poderoso, porque aqui está a diferença. A obsessão alimenta sua fraqueza. A observação revela sua força. A obsessão é barulhenta e caótica. A observação é silenciosa e perspicaz. Quando você fica obcecado, você se perde no passado. Quando você observa, você se encontra no presente. E sim, vai ser difícil. Seu cérebro foi programado para o drama, para os altos e baixos, para aquela descarga de dopamina quando eles finalmente respondem, ou para a decepção quando não respondem. Mas isso não é amor. Isso é uma aposta emocional. É você puxando a alavanca repetidamente na esperança de ganhar o prêmio. Mas tudo o que você está fazendo é desperdiçando energia. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se, em vez de ficar de olho neles, você ficasse de olho em você mesmo? E se você acompanhasse seus próprios padrões, os momentos em que você abandonou seus limites, as vezes em que você disse sim quando seu instinto dizia não, as noites em que você esperou por uma mensagem que nunca chegou? E se você observasse isso com a mesma intensidade que você usava para perseguir o perfil deles? É aí que a transformação começa. É aí que a obsessão morre. E é aí que um novo você nasce. Porque quanto mais você observa, menos você persegue, menos você reage, menos você se importa com o que não contribui para o seu crescimento. Você se torna alguém que observa a vida como um estrategista, não como um mendigo. E isso é perigoso, da melhor maneira possível. O estoicismo trata exatamente disso. Ele nos ensina a nos tornarmos observadores, não reatores, a fazer uma pausa em vez de entrar em pânico, a ver as coisas como elas são, não como gostaríamos que fossem. E quando você entra nessa mentalidade, o caos emocional perde seu poder. Você para de vê-los como o prêmio e começa a perceber que você era o presente que eles não conseguiam reconhecer. Então, da próxima vez que sua mente começar a girar novamente, quando você sentir aquela vontade de verificar, enviar mensagens, fantasiar, pare, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que é real agora? O que posso observar? O que estou aprendendo? Então anote, escreva em seu diário, assuma isso. Esse é o seu poder, voltando a se conectar. Porque você não pode curar o que não observa. E você não pode crescer se continuar regando as coisas mortas do seu passado. É hora de sentar em silêncio, ver com clareza e se levantar calmamente. Agora, deixe isso nos comentários. Eu observo. Eu evoluo. Deixe o mundo ver isso. Deixe você ver isso. Deixe aquela versão antiga de você assistir à distância enquanto a nova se recusa a perseguir.
se recusa a ficar obcecada e começa a dominar a arte da clareza. E fique comigo, porque na próxima sessão vamos falar sobre como parar de fugir da dor e como a reconstrução começa, não com uma recuperação, mas com o fogo dentro de você que está esperando para ser aceso. Número 4. Você não se cura fugindo, você se cura reconstruindo. Fugir da dor não a cura. Apenas adia a lição até que ela volte mais forte, mais aguda e com juros. Vamos falar sobre o plano de fuga que você tem executado secretamente. Você sabe, aquele em que você se mantém ocupado só para não sentir a dor. Você coloca música alta, se distrai compulsivamente, rola a tela sem parar. Flerta com alguém novo, posta algo misterioso, na esperança de que eles vejam. Você sorri como se nada estivesse errado, mas por dentro você está desmoronando sob o peso de tudo. Você nunca conseguiu dizer: meu amigo, isso não é cura, isso é esconder, isso é pintar sobre uma parede destruída e chamar isso de reforma. E a pior parte é que você já sabe que isso não está funcionando. Veja, todos nós fomos alimentados com essa ideia de que o tempo cura tudo. Mas isso é apenas metade da verdade. O tempo só cura quando é acompanhado de trabalho. Trabalho interior. Caso contrário, o tempo se torna apenas um corredor onde você fica sentado, esperando por uma batida que nunca chega. Aquela dor no peito, aquele aperto na garganta, não é fraqueza. É a sua alma tentando acordar você. É o seu corpo dizendo: pare de fugir e comece a reconstruir. Deixa eu te explicar. Imagina uma casa destruída por um incêndio. Você não iria simplesmente jogar cortinas sobre as cinzas e se mudar de volta, certo? Você vasculha os escombros, limpa os danos e constrói uma nova fundação. Mais forte, mais profunda, mais inteligente. É isso que você precisa fazer com seu coração agora. Não remendar, reconstruir. A razão pela qual a maioria das pessoas nunca segue em frente de verdade não é porque ainda amam a pessoa. É porque nunca enfrentaram a ferida. Elas simplesmente continuaram cobrindo-a com barulho. É por isso que elas se lançam em um relacionamento de rebote. É por isso que elas exageram, postam, compartilham demais, explicam demais. Mas nada disso leva à paz. Apenas adia a tempestade, porque a dor enterrada viva não morre, ela fermenta. E um dia, quando as distrações deixarem de funcionar, ela surge mais forte, mais cruel e exige ser sentida. Mas e se você a enfrentasse agora? E se, em vez de evitá-la, você a convidasse para entrar, sentasse com ela e perguntasse: o que você está tentando me ensinar? E se, em vez de tentar esquecê-los, você se lembrasse de cada parte de si mesmo que esqueceu durante o relacionamento? É aí que está o ouro. É aí que mora a cura. Não na evitação, mas na aceitação. E sim, esse caminho é difícil. Sentar no seu próprio silêncio, ouvir seus pensamentos ecoarem em uma sala vazia, perceber o quanto da sua identidade estava ligada à presença de outra pessoa. Isso é brutal, mas também é sagrado, porque esse silêncio que você teme é a forja, é onde o aço é feito, é onde a versão antiga de você se derrete e o seu verdadeiro eu surge. É onde você passa da sobrevivência para a sua estrutura, do barulho para a sua estratégia. Você se reconstrói, colocando um propósito onde antes havia dor. Você cria rotinas. Você acorda mais cedo, vai à academia, não para mostrar a eles o que perderam, mas para lembrar o que você tem. Você lê, escreve, trabalha, respira, constrói, não para ser visto, mas para ser sólido. Deixe-me lembrá-lo de uma coisa: você não está quebrado. Você está em construção, e a construção é bagunçada. Tem barulho, tem poeira, tem demolição, mas também tem projeto, tem visão, tem progresso. Um tijolo de cada vez. Você se torna a base que procurava em outra pessoa. O estoicismo
não nos ensina a não sentir nada. Ele nos ensina a sentir tudo e, ainda assim, escolher a ação. Ainda assim, escolher seguir em frente. Ainda assim, escolher o poder em vez da piedade. Você não entorpece a dor. Você a converte. Você transforma essa energia interior em algo que o mundo não pode ignorar. E quando você constrói a partir desse espaço, real, doloroso, honesto, você se torna alguém que até você tem orgulho de conhecer. Você não precisa de um rebote, você precisa de resultados. Você não precisa de alguém novo, você precisa de algo eterno, algo fundamentado, algo inabalável. E isso, meu amigo, não é encontrado em uma mensagem de texto ou em um. Talvez possamos tentar novamente. É encontrado na sua decisão de se levantar, se recompor e se mostrar por si mesmo. Então, agora, aqui mesmo, faça uma escolha. Não fugir, não esperar, mas construir. Pegue o martelo, coloque o primeiro tijolo, uma ação, uma disciplina, uma melhoria de cada vez. Porque o que você está construindo agora não é apenas uma versão curada de si mesmo. É uma versão superior, uma que não persegue, uma que não implora, uma que não precisa ser escolhida porque já se escolheu. E se você está comigo, se você terminou, está correndo e pronto para se levantar, deixe isso nos comentários. Eu construo a partir da dor. Deixe que essa seja a declaração de que a versão antiga de você terminou de se esconder e a nova acabou de pegar o projeto para algo inabalável. Fique comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre a fantasia, a ilusão e como o silêncio, e não as palavras, é a verdadeira fuga. O seu antigo eu implorava por um encerramento. O seu novo eu vai criá-lo. Vamos continuar. Número 5. O retorno deles. A fantasia é uma armadilha. O silêncio é a fuga. A mentira mais perigosa depois de um rompimento não é o que eles disseram. É o que você continua dizendo a si mesmo no silêncio que eles deixaram para trás. Vamos ser brutalmente honestos. Você ainda espera que eles voltem, não é? Em algum lugar profundo, naquele espaço silencioso dentro do seu peito, você construiu um santuário para a fantasia. Você imaginou isso tantas vezes. Eles vão te mandar uma mensagem do nada. Pedir desculpas por tudo. Dizer que finalmente perceberam o seu valor. Que não conseguiam parar de pensar em você. Que ir embora foi o maior erro da vida deles. E talvez até chorem um pouco. Talvez implorem. E você, forte, calmo, digno, vai perdoá-los. E tudo vai parecer completo de novo. Parece lindo, mas é ficção. E quanto mais tempo você vive na ficção, mais tempo fica preso. Você não está revivendo memórias, está recaindo na ilusão. E aqui está a dura verdade que a maioria das pessoas não diria em voz alta. Provavelmente, eles não vão voltar, e se voltarem, não será pelas razões certas. Veja, quando alguém se afasta de você sem brigar, sem lágrimas, sem hesitação, essa pessoa já disse o que você significava para ela, mesmo que volte mais tarde. Raramente é porque viu a luz. Geralmente é porque outra coisa deu errado. Outra pessoa os decepcionou. A solidão começou a bater à porta. E seu nome? Acontece que foi o único que eles lembraram no escuro. Isso não é romance, é reciclagem. É eles procurando conforto, não compromisso. É eles voltando, não porque sentem sua falta, mas porque sentem falta da sensação de serem desejados, adorados, perseguidos. E você é a fonte mais fácil, porque eles sabem que você ainda está observando, ainda esperando, ainda aguardando. Mas é aqui que a situação se inverte. Você fica em silêncio não para puni-los, não para jogar, não para fazê-los sentir sua falta. Você fica em silêncio porque finalmente está escolhendo a si mesmo. Você percebe que sua paz é mais importante do que a confusão deles,
que sua dignidade é mais forte do que qualquer desespero. Sinto sua falta. A versão de você que costumava perseguir não mora mais aqui. O silêncio é a arma que eles nunca esperam, porque acham que você sempre estará lá, que podem te tratar como algo secundário e ainda assim te encontrar no mesmo lugar em que te deixaram. Mas o silêncio diz: desta vez não. O silêncio não discute, não implora por um encerramento, não redige a mensagem final perfeita. Ele simplesmente desaparece. E nesse desaparecimento, você cria uma distância que eles nunca mais poderão superar. Você acha que as palavras vão te dar um encerramento. Elas não vão. Você acha que conversar vai te curar. Não vai, porque o encerramento não vem delas. Ele vem de você decidir que acabou, quer eles digam isso ou não. É aí que o silêncio se torna sagrado. É aí que ele se torna não uma pausa, mas uma saída. E sim, vai doer. No começo, o silêncio parece uma derrota, parece desistência, mas não é. É a primeira vez que você para de tentar reescrever uma história que já acabou. É a primeira vez que você para de aparecer em conversas que eles nunca se importaram em ter. É a primeira vez que você escolhe a cura em vez da esperança. Deixe-me ser claro. A esperança é a prisão. O silêncio é a chave. E a razão pela qual tantos permanecem quebrados é porque nunca fecham a porta completamente. Eles a mantêm entreaberta por precaução. Por precaução caso a fantasia apareça. Por precaução caso aquela mensagem chegue. Mas deixe-me perguntar. Quantos dias você já perdeu esperando por algo que nunca chegou? Quantas manhãs você já verificou seu celular antes mesmo de verificar sua alma? Você criou o hábito de ter o coração partido e agora é hora de quebrar esse hábito. Porque quando você finalmente fica em silêncio, quando você para de explicar, para de perseguir, para de agir, algo incrível acontece. Você volta a ser você mesmo. Você começa a ouvir seus próprios pensamentos novamente. Você começa a ver as rachaduras que eles fizeram na sua autoestima e a preenchê-las com a verdade. Você começa a perceber que talvez, apenas talvez, a melhor coisa que eles fizeram foi ir embora. O silêncio não é fraqueza, é autoestima. Não é frieza, é clareza. Não é distância emocional, é proteção energética. E quando eles voltarem, como costumam fazer, não vai importar, porque até lá seu silêncio terá reconstruído uma versão de você que eles não vão mais reconhecer ou merecer. Então, quero que você diga isso. Escreva, assuma, comente abaixo. Eu escolho o silêncio em vez da fantasia, porque o silêncio é como você recupera sua história. É como você acaba com o vício. É como você começa a viver de novo, sem esperar que eles validem sua existência. Fica comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar ainda mais no assunto que ninguém fala. A verdadeira razão pela qual você ainda está preso, a maneira como você se abandonou toda vez que perseguiu outra pessoa, e como nunca mais deixar isso acontecer. Isso não é apenas recuperação, é renascimento. Vamos continuar. Número 6. Toda vez que você persegue, você se abandona. Persegui-los pode parecer que você está lutando por amor, mas o que você realmente está fazendo é se afastando de si mesmo, um passo desesperado de cada vez. Não vamos amenizar as coisas. Toda vez que você manda uma mensagem, depois que a pessoa te ignorou, toda vez que você checa o perfil dela esperando que ela perceba que você sumiu, toda vez que você reescreve aquela mensagem, esperando que ela finalmente veja o seu valor, você não está lutando pelo amor. Você está abandonando o seu próprio reflexo. Você está virando as costas para a pessoa que mais precisava de você. Você, a versão de você que merecia paz. Aquela que merecia ser escolhida, não tolerada. Aquela que deu, confiou, permaneceu leal,
permaneceu presente, apenas para ser recebida com silêncio, desculpas, confusão e distância. E agora aqui está você, ajoelhado no altar da ausência de alguém, rezando por um sinal, quando a verdade está gritando para você o tempo todo. Você não é quem deveria estar perseguindo. Você é quem deveria estar se curando. Mas deixa eu adivinhar. Você está com medo. Medo de que, se você parar de procurar, eles vão te esquecer. Medo de que, se você não lutar por isso, eles seguirão em frente como se você nunca tivesse existido. Medo de que, se você não se explicar, eles pensarão que você não se importava. Mas aqui está o que você precisa entender, meu amigo. No momento em que você tem que provar seu valor, o jogo já está perdido. O amor não precisa ser perseguido. A conexão verdadeira não precisa ser convencida. E se alguém pode ver você implorando e ainda assim ir embora, isso diz tudo o que você precisa saber. Você não persegue o amor. Você não persegue a lealdade. Você não persegue alguém que consegue dormir tranquilamente enquanto você fica acordado, questionando seu próprio valor. Deixa eu te dar uma imagem. Imagine-se em um penhasco. Atrás de você está tudo o que você construiu, tudo o que você acreditava sobre si mesmo, seus valores, sua paz, seu respeito próprio. À sua frente, indo embora, está alguém que um dia fez você se sentir como se fosse o mundo. E você acha que, se correr rápido o suficiente, pular longe o suficiente, talvez consiga alcançá-lo. Mas, para fazer isso, você precisa pular do precipício. E o que você perde nessa queda? Você perde tudo o que está atrás de você: sua dignidade, sua direção, seu equilíbrio. E pior ainda, a pessoa não te pega. Eles continuam andando porque você nunca foi feito para perseguir. Você foi feito para ficar parado, respirar fundo e se virar. Para voltar a ser quem você era antes. Você deu tudo a alguém que nunca mereceu. É por isso que isso é tão difícil. Não porque eles eram a pessoa certa, mas porque você esqueceu que você também era. Você esqueceu seu próprio poder no processo. Você esqueceu como era se amar, sem precisar da atenção deles. Você se tornou um satélite orbitando a energia de outra pessoa, esperando pelo calor de um sol que já havia se movido. Mas aqui está a boa notícia. Você pode voltar. Toda vez que você não envia aquela mensagem, toda vez que resiste à vontade de verificar a história deles, toda vez que você aceita a dor, em vez de tentar entorpecê-la com fantasias, você está voltando para casa, para si mesmo, novamente. É assim que a cura acontece. Não em uma conversa dramática de encerramento, não na compreensão repentina deles, não quando eles finalmente percebem o seu valor. Acontece no momento em que você percebe. E não, isso não significa que você deixa de amar. Não significa que você se torna frio ou amargo. Significa que você redireciona esse amor de volta para onde ele sempre pertenceu, para dentro de você. Você constrói sua disciplina, domina seu foco, respeita seus limites. Você se torna alguém que não persegue mais, mas atrai. Alguém tão enraizado no respeito próprio que nem sequer vacila quando alguém se afasta. Porque a verdade é que quem se afasta perde o acesso, mas quem persegue perde a si mesmo. E isso é a única coisa que você não pode mais se dar ao luxo de perder. Então, hoje eu quero que você tome uma nova decisão. Uma que não envolva mais nenhum segundo desperdiçado com alguém que fez você questionar seu próprio valor. Uma que não envolva checar seu celular, decifrar o silêncio ou esperar por uma mensagem que nunca vai satisfazer a ferida. Decida voltar para si mesmo, para o homem ou a mulher que você era antes de começar a implorar, e então elevar-se ainda mais alto do que era antes da dor chegar. Comente abaixo. Agora eu volto para mim mesmo. Diga isso como um voto, como uma promessa.
Como se você não estivesse mais disponível para migalhas emocionais, porque uma vez que você escolhe, você realmente escolhe a si mesmo. Tudo muda. Fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre uma das maiores armadilhas do coração partido: tentar substituí-los por outra pessoa. Alerta de spoiler: eles não são a resposta. O objetivo é: vamos abrir isso completamente. Número 7. Substitua-os por um propósito, não por outra pessoa. Você não se cura da perda de alguém encontrando outra pessoa. Você se cura quando finalmente se encontra. Vamos abrir essa mentira, meu amigo. O mundo diz para você: siga em frente, encontre alguém melhor, saia, encontre outra pessoa para superar. Mas isso não é cura, é fuga com perfume. Pode te distrair por uma noite, talvez até algumas semanas. Mas quando o silêncio volta, quando você fica sozinho de novo, quando o barulho desaparece e as luzes se apagam, a dor ainda está lá. As mesmas perguntas, as mesmas feridas, o mesmo vazio no peito que nenhum substituto pode preencher. Você não precisava de um substituto, precisava de um renascimento. Veja, fomos ensinados a tratar as pessoas como substitutos, como analgésicos humanos. Você se machuca, então sai procurando outro coração para se esconder. Mas deixe-me dizer uma coisa que pode te libertar. Se sua cura depende de ser escolhido por outra pessoa, então você ainda é um prisioneiro. E o amor verdadeiro, nunca deveria parecer cativeiro. Quando alguém vai embora e te deixa destroçado, você tem duas opções. Você pode encontrar alguém novo para colar seus pedaços, ou você pode pegar os pedaços você mesmo, um por um, e forjar uma nova identidade que não precise de um relacionamento para se sentir completa. É isso que o propósito faz. O propósito não te remenda, ele te reconstrói. Ele não te distrai da dor. Ele transforma a dor em ação. Imagina um escultor olhando para um bloco de pedra. À primeira vista, não há nada de bonito nele. É pesado, áspero, frio, mas ele sabe do potencial que há dentro dele. Cada golpe do cinzel dói. Cada corte parece uma perda, mas a cada golpe, algo maior começa a tomar forma. Esse é você agora, e o propósito é o seu cinzel. Você tem se definido através de pessoas que nem conhecem o seu valor. Agora é hora de se definir através do que você cria, não do que você persegue. Construa o corpo, construa o negócio, construa a paz, construa a missão. Substitua-os por algo que te faça crescer, porque aqui está a verdade que a maioria não admite. Outra pessoa pode fazer você se sentir desejado, mas só o propósito faz você se sentir digno. Você quer se sentir vivo de novo. Pare de procurar isso nos olhos de outra pessoa. Vá, faça as coisas que você disse que faria antes que eles o distraíssem. Acorde mais cedo, treine mais, leia mais, comece aquele projeto. Crie, construa, mova-se, sirva, sirva aos outros, sirva ao seu futuro, sirva ao seu legado. Despeje sua energia em algo que dure mais do que o afeto temporário. Porque, sejamos honestos, o que eles realmente lhe deram? Algumas boas lembranças, algumas boas noites. E agora você está sentado aqui entregando a eles sua paz, seu tempo, sua mente, seu valor, em uma bandeja de prata, esperando que eles olhem para trás. Não, não mais. Essa versão de você, aquela que esperou, que implorou, está sendo substituída também, aqui e agora. Você não precisa de um corpo quente ao seu lado para se sentir completo. Você precisa de significado. Você precisa de objetivos que te acordem com entusiasmo e te coloquem na cama com paz. É por isso que o estoicismo prega a virtude, a disciplina e a missão. Porque quando você tem um motivo para se levantar, nenhuma ausência pode te derrubar. A verdade é que eles não foram a perda. Sua paz foi. Seu foco foi. Seu centro foi. E agora que eles se foram, adivinhe.
Você tem espaço para recuperar tudo isso. Você tem toda essa energia, toda essa emoção. E pela primeira vez, pode escolher para onde ela vai. Para outra pessoa ou para algo sagrado. E sim, pode parecer solitário por um tempo. Isso é normal, mas a solidão é a forja, não é o inimigo, é o teste, é o silêncio antes da sinfonia. É onde você ouve seus próprios pensamentos claramente pela primeira vez. E quando você fizer isso, vai perceber que sua alma esteve esperando você voltar esse tempo todo. Então, chega de rebotes, chega de procurar validação, chega de se entorpecer com pessoas que nem conhecem sua história. Substitua-as pelo propósito que reescreve sua história. Porque quando sua vida se torna tão cheia de missão, paz e poder, ninguém pode entrar pensando que te completa. Ou eles complementam sua visão, ou ficam para trás. Diga em voz alta, comente, reivindique. Eu o substituo pelo propósito. Deixe o mundo saber. Deixe seu passado saber. Deixe a versão de você que perseguia fantasmas saber. Este é o momento em que a perseguição termina e a criação começa. E não pare por aqui. Fique comigo, porque a seguir falaremos sobre o que realmente acontece quando você recupera seu poder. Como o silêncio, que eles pensavam que iria te destruir, se torna a única coisa que os faz desmoronar. Você os substituiu. Agora veja como o mundo começa a persegui-lo. Número 8. Quem vai embora perde acesso, não poder. Eles não ganharam poder quando foram embora. Você deu isso a eles quando manteve a porta aberta, depois que eles a bateram. Vamos deixar uma coisa bem clara. Só porque eles foram embora, não significa que venceram. Não significa que são mais fortes, mais sábios ou mais valiosos. Tudo o que significa é que eles tomaram uma decisão, e agora é a sua vez de tomar a sua. Você não pode controlar o fato de eles terem ido embora, mas você controla o que acontece a seguir. E se você ainda está fazendo deles o centro dos seus pensamentos, se você ainda está checando seu celular, esperando que o nome deles apareça, então ouça isso. Você está dando acesso a alguém que não merece mais uma chave. Você acha que ir embora deu poder a eles. Nenhum poder vem da presença. E agora seu poder está sendo desperdiçado em memórias, fantasias e conversas imaginárias com alguém que já deixou claro que não valoriza o lugar à sua mesa. Então, pegue de volta, reclame, porque a verdade é que eles não se afastaram apenas da versão antiga de você. Eles se afastaram da lenda que você estava prestes a se tornar. E essa é a perda deles, não sua. Veja, quando você mantém a porta aberta esperando que eles voltem, você não está sendo gentil. Você está se colocando à disposição. E disponibilidade sem limites não é amor, é autoabandono. Você está mostrando a eles que podem ir embora quando quiserem, e a luz ainda estará acesa para eles. Mas a partir deste momento, essa luz se apaga, essa porta se fecha. Esse capítulo termina. Porque a verdadeira mudança acontece quando você percebe que o acesso a você é conquistado, não herdado, não lembrado, não implorado. Conquistado através do respeito, da presença, do esforço consistente. E se alguém não pôde aparecer quando você mais precisava, então com certeza não merece um lugar à mesa quando você se levantar. Então, aqui está a sua jogada agora. Não fique amargo, torne-se indisponível. Não por rancor, mas por evolução. Porque quanto mais forte você se torna, mais silencioso seu mundo fica. Não porque você está se isolando, mas porque as pessoas que não estavam destinadas ao seu futuro não sobreviverão aos seus padrões. Deixe-as ir, deixe-as desaparecer, deixe-as esquecer. Você está construindo, você está crescendo, você está se tornando alguém que elas nem reconhecerão. Se eles tentarem voltar, diga agora mesmo, escreva nos comentários. Mostre que eles perderam o acesso. Essa é a linha na areia.
Esse é o momento em que você para de sangrar por pessoas que nem notariam suas cicatrizes. E na próxima sessão, não estamos apenas fechando a porta, estamos queimando-a atrás de nós e caminhando em direção a algo que eles nunca alcançarão novamente. Fique comigo. Você está se tornando inacessível.